Olá, graça e paz a todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nessa oportunidade eu gostaria de falar um pouco sobre a grande tribulação, aquela que quando acontecer não terá uma outra igual e antes dela não teve também nenhuma semelhante. Mas exatamente o que eu gostaria de falar nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês 3 erros de interpretações de pessoas que afirmam que esta tribulação ela já aconteceu, ela está no passado, o que não é verdade. Na realidade, esta grande tribulação ela está no futuro. O que acontece são erros de interpretação e é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero te pedir, deixa o seu joinha, se você gostar desse vídeo, para que o YouTube possa recomendar o mesmo e outras pessoas também venham assistir, ok? Estamos combinados? Eu fico muito agradecido a você. Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu ler para você Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque, Jesus falando, haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Outras versões da Bíblia falam grande tribulação, essa aqui fala grande aflição, é a mesma coisa. É a eclipse megale, ou seja, a grande tribulação. Mas vamos lá, ela está no passado, ela está no futuro, enfim. Por que tem pessoas pregando por aí dizendo que ela está no passado? Simples. Porque estão interpretando de forma equivocada as Escrituras Sagradas. Então eu vou te mostrar 3 erros que essas pessoas cometem. O primeiro erro, gente, é que esta grande tribulação, a qual nunca houve uma igual e nem tampouco haverá jamais, quando ela acontecer, Israel, gente, Israel não será destruído, Jerusalém, não é isso. Israel será salvo dela. Então vamos para a leitura da Bíblia, olha só. Jeremias capítulo 30, versículo 7 e versículo 11. Os intérpretes aí do preterismo e etc., será que eles não conhecem este versículo? Jeremias capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande, olha só, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo. Então tem uma profecia, uma promessa de salvação, será salvo da grande tribulação. Versículo 11 ainda, Jeremias 30, versículo 11. Porque eu sou contigo, Deus falando com Jacó, diz o Senhor, para quê? Para te salvar. Jeremias 30, versículo 11. Para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei a ti. Porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medidas e de tudo, não te darei por inocente. Deus está falando, olha, eu já te espalhei entre as nações, porém eu vou destruir essas nações. E essa angústia, verso 7, a angústia de Jacó, é um castigo que Deus vai dar para a nação de Israel. Ele tem os seus motivos. Mas a suma de tudo, de acordo aqui com a profecia de Jeremias, é que o próprio Deus vai salvar Israel e não haverá destruição. Outro profeta que também profetizou salvação, livramento para Israel no período aí dessa tão grande tribulação foi Zacarias. Eu vou ler para você no capítulo 12, verso 9. Zacarias 12, 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias 12, 9 faz um link perfeito com Jeremias 30, versículo 11. Ainda Zacarias, dessa feita, capítulo 14,
Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então fica claro que o erro número 1, dos intérpretes, que entendem que a grande tribulação, a qual nunca houve nem tampouco haverá jamais, ela está no passado. O primeiro erro é esse. É porque eles não compreenderam que Deus vai salvar Israel dela e não destruir Israel em meio a ela. Vamos para o segundo erro de interpretação. O que eles fazem de erradíssimo? O texto que nós lemos logo no início. Mateus capítulo 24, do versículo 15, que é o contexto, até o versículo 21. Eu vou voltar à leitura para você entender direitinho o que eles fazem de errado. Quando você lê Mateus capítulo 24, versículo 21, onde Jesus está dizendo: porque haverá então grande aflição, a qual nunca houve desde o princípio do mundo, e nem tampouco haverá jamais. Jesus está falando isso daqui, gente, dentro de um contexto judaico. Ele está falando isso daqui mostrando o evento próximo ao profeta, o evento imediato. Existe uma chamada perspectiva do profeta que, se os intérpretes não conhecerem bem e não se submeterem a ela, vão acabar falando o que bem entendem da palavra de Deus, ao invés de passarem a palavra de Deus para o público conforme ela é. É por isso que tem pessoas aí que vai logo para o versículo 16, Mateus 24, 16. Então os que estiverem na Judéia, olha só, gente, é Judéia, não é Brasil. É claro que é Judéia, não é Brasil. Olha só, é Judéia, não é México, não é Argentina. É claro que é Judéia. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver no telhado, ai das grávidas, entre outros termos que estão aqui no contexto de Mateus 24, 21. Por quê? Porque Jesus está passando aqui a sua visão profética dentro de um contexto judaico. E qual é o erro desses intérpretes, que até zombam e brincam, dizendo que isso aqui não tem nada a ver com o Brasil e etc. O erro deles é que eles não ampliam o contexto da grande tribulação. Vamos lá? Vamos ampliar o contexto da grande tribulação? Olha só que coisa linda quando nós ampliamos o contexto da grande tribulação. Aí nós chegamos, sabe onde? Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler 2 versículos. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. De onde essa grande multidão? De todas as nações. Apocalipse 7, 9. De todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Apocalipse 7, versículo 14. E eu disse, no caso, João falando: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então vamos lá. Percebeu agora que quando você amplia o contexto da grande tribulação, a qual nunca houve e nem tampouco haverá jamais, quando você amplia o contexto, você encontra uma grande multidão,
você encontra nações, você encontra tribos, povos e todas as línguas. Fica muito claro aqui que os gentios estão envolvidos nesta grande tribulação, a qual nunca houve e nem tampouco haverá jamais. Mas por que os intérpretes não percebem isso? É porque eles não conhecem ou ignoram a perspectiva do profeta. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui, eu vou subir um vídeo para você, onde explico com muita clareza a visão profética, como que o profeta via os oráculos de Deus e passava para o público. Gente, é uma só visão, mas aqui nós encontramos um evento próximo e um evento distante do profeta. Eu vou subir um vídeo aqui, vale muito a pena você conferir. Então este daí é o segundo erro dos intérpretes que acreditam que a grande tribulação está no passado. Eles ficam somente ali no contexto judaico, tanto Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ou seja, o sermão profético, que é todo local, com o público bem direcionado, o povo judeu, mas eles não ampliam, porque quando eles ampliam, se eles tiverem coragem de ampliar, eles vão ver que a mesma grande tribulação, conforme eu já li, está lá no Apocalipse capítulo 7, envolvendo todos os gentios. Não mais é um evento local, mas um evento global. No que diz respeito à Judéia, o evento local e o acontecimento próximo ao profeta, nenhum gentio mesmo, cristão, participou dela. Mas quando você amplia, você tem toda a certeza que a coisa é muito séria. Ah, irmão Gedilson, mas o Apocalipse está falando do mesmo assunto. Negativo. O Apocalipse não tem nada a ver com o contexto do sermão profético. Ok? Então, para nós terminarmos o nosso vídeo, qual é o último erro dos intérpretes que entendem que essa grande tribulação está no passado e não no futuro? Gente, para mim esse daí é o pior. É que eles não acreditam nas palavras de Jesus. Mateus 24, 21 outra vez. Porque haverá então grande aflição, a qual nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Eles, quando dizem que isso aqui já aconteceu, não acreditam na palavra de Jesus. Duas coisas nós precisamos levar em conta em relação a Mateus 24, 21. O aspecto da grande tribulação e a intensidade. Quando Jesus afirma que nunca aconteceu igual, ele está com isso também querendo dizer que os olhos humanos nunca viram, gente, uma coisa tão tremenda quanto essa. Ora, se você entrar aí na história antes de Cristo e depois de Cristo, todas as grandes aflições que já aconteceram sobre a humanidade, sobre Israel, têm antecedentes, têm eventos iguais. Mas ele está dizendo aqui que será uma tribulação a qual nunca houve, desde o princípio do mundo. Então, se nunca houve, nunca aconteceu uma igual, então os olhos humanos nunca viram uma igual. Isto quer dizer que as armas que vão ser usadas nessa mega tribulação, elas nunca foram usadas em grandes proporções, de forma antes da grande tribulação acontecer. Isso não fecha, essa conta não bate. Quando alguém tenta jogar isso para o passado, porque tudo que já aconteceu no passado, tanto antes de Cristo como depois dele,
vem se repetindo na história, os olhos humanos vêm vendo ao longo da sua história. E a intensidade, gente, isto quer dizer que vai ser um evento daqueles muito pior do que seria o normal de um evento como tal. A intensidade é inimaginável e nunca vimos coisa igual. Logo, sem nenhuma sombra de dúvida, não está no passado, está no futuro. Eu gostaria muito de estar aqui dizendo que já aconteceu, mas eu estaria te iludindo, eu estaria te hipnotizando para acreditar em mim, eu estaria mentindo para você. Nós não temos esse interesse. O nosso interesse aqui é passar a palavra de Deus como ela é. E é exatamente isso que está na palavra de Deus. Ainda não aconteceu a grande tribulação. E depois que ela acontecer, nunca mais terá uma igual. E antes dela, os olhos humanos ainda não viu coisa semelhante. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender um pouco mais sobre a escatologia, deixa o seu joinha. Fico muito agradecido, ok? Muito obrigado a todos. Maranata, até o próximo vídeo, se Deus quiser.